Beleza, então, pessoal, vamos continuar a nossa brincadeira. Até a última aula, a gente falou de como, utilizando listas ligadas, inserir no começo, inserir no final, e a gente fez um remove, né? O remove a gente também fez. Não tem muito o que fazer, né? O remove, o pega a gente fez, perdão. Não tem muito o que fazer sem essa função de pegar, né? Pegar um objeto em uma posição. Ela é necessária para que a gente consiga montar o adiciona em uma posição. Vamos entender como que funciona para eu adicionar um elemento em uma determinada posição. Por exemplo, né? Eu quero adicionar um elemento mais um elemento aqui nessa posição, onde está o outra. O que eu preciso fazer? Se eu pegar esse cara daqui, não faz muito sentido, né? Ele em si não faz muito sentido. Mas se eu pegar esse cara daqui, o anterior a ele, faz sentido, porque esse cara tem a referência do próximo. Então, se eu colocar um elemento aqui, eu consigo pegar esse daqui, apontar para o outro, pegar o outro, apontar para esse. Eu tenho essas informações, eu consigo fazer essa diferença aqui, essa ligação. Consigo montar. Então, quando eu falo para a gente pegar um elemento, inserir em uma determinada posição, eu tenho um problema gigantesco que a gente tem que começar a pensar. Primeiro, eu não posso adicionar se minha lista estiver vazia. Se a minha lista estiver vazia, eu não posso fazer nada. Não tenho que fazer. Então, vamos começar a montar o adiciona na posição. Public void adiciona na posição. A gente vai ter aqui nosso método e a gente vai passar aqui a posição a qual a gente quer adicionar e o elemento. Lembrando que o elemento é um objeto, então object, elemento. Beleza. Agora a gente já tem a capacidade de adicionar na posição por conta do método pega, né? Que ele pega um elemento em uma determinada posição. Vamos agora, então, fazer aquele processo que eu falei para vocês. O que a gente vai precisar validar aqui? A gente precisa validar se a lista estiver vazia, então, lista vazia é uma validação que a gente precisa fazer. Então, se a nossa lista estiver vazia, não dá para colocar um elemento em uma posição, porque não existem posições. Então, lista vazia não tem o que fazer. A gente tem que validar a posição, né? Então, aqui tem que validar a posição. Porque se eu tentar colocar em uma posição negativa ou do tamanho da lista ou maior que ela, é uma posição fora dos limites. Então, não pode acontecer isso daí. Eu não posso tentar acessar fora dos limites. Dá um array index out of bounds, né? Nesse caso daqui, um linked list out of bounds, né? Então, a gente consegue fazer esse esquema. O que mais que a gente tem de característica, né? Bem, se eu tentar adicionar e a minha lista tiver apenas um elemento, ou se ela tiver apenas um elemento, ou se eu tentar adicionar na primeira posição, então, se ela tiver apenas um elemento, como que eu vou pegar o anterior a ele? Não tem como, né? Não dá. Se ela tiver mais de um, se eu tentar inserir na primeira posição, não dá, não tem como fazer porque não existe anterior. Não importa a quantidade de elementos que a minha lista tenha, desde que não esteja vazia, inserir na primeira posição não dá. Inserir na primeira posição, infelizmente, eu não consigo. Eu preciso ter uma artimanha para lidar somente com esse caso. Então, aqui, cadê? Lista vazia. Então, eu preciso testar se a posição que eu quero inserir é a posição zero. Se for a posição zero,
eu não posso inserir na posição, não dá para inserir na posição. E aí, o que eu posso fazer, então? Bem, eu tenho uma forma de adicionar um elemento no começo. Então, adiciona no começo o elemento. Então, beleza. Se a posição é 0, eu já solucionei o problema aqui de colocar o elemento no começo. Perfeito. Feito isso daqui, para mim, eu entendo que acabou. Acabou. Posso voltar agora. Já dou um return aqui para a gente voltar, fechar esse método. Agora, se não é a posição igual a 0, se é qualquer outra posição, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que pegar o elemento que está na posição anterior a ela, que foi o que a gente comentou, né? Então, sei lá, se eu quiser adicionar nessa daqui, eu tenho que pegar a posição anterior. Se eu quiser adicionar nessa, eu tenho que pegar a posição anterior. A gente tem um método para pegar. Então, a gente vai pegar uma... Cadê? Tá aqui para cima. Eu vou pegar agora um elemento novo. Então, a gente vai criar lá a nossa célula e ela vai ser agora a posição anterior, né? Então, não vai ser atual, não vai ser próximo, vai ser anterior. O anterior, ele vai ser, na verdade, o pega na posição anterior, menos 1, na posição anterior, na posição menos 1. E aí, legal, a gente vai pegar. Só que o nosso pega, ele devolve um object como resposta para a gente. Ele devolve um object. Eu preciso fazer um cache. Então, eu preciso fazer aqui uma conversão. Converter esse cara para célula. Beleza. Pego meu object, converto para célula, atribuo para anterior. Funciona perfeitamente. Porque ele devolve o object, tem que converter. Legal, perfeito, funcionando. Agora, o que vai acontecer? Eu preciso, nesse momento, eu tenho o anterior. Eu preciso fazer agora as mudanças de referência, né? Por quê? Se eu quero inserir nessa posição daqui um elemento novo, eu peguei essa anterior. Então, a anterior ponto, o set próximo, vai ser um novo elemento que eu vou criar. Então, o anterior ponto set próximo será o novo elemento que eu vou criar. Eu preciso criar esse novo elemento. Só que esse elemento daí, eu preciso ter essa referência daqui do próximo armazenado, né? Então, eu preciso ter essa referência daqui armazenada, que é o da frente do anterior. Então, quem está na frente do anterior? É o nova. Então, a posição atual que eu estou querendo manipular é a próxima da anterior, né? Essa daqui, a próxima dela, é a posição atual que eu vou querer inserir o elemento, que é justamente onde eu quero. Então, para ficar mais tranquilo da gente manipular, vou colocar aqui, ó. A gente vai criar a célula atual. Ela vai ser igual ao anterior ponto get próximo, que é a próxima célula. Só para a gente ter as duas referências. Então, a gente vai ficar com o anterior, com a posição atual que eu quero colocar um elemento, e eu vou ter a nova célula que eu vou criar. Então, a gente ainda precisa criar aqui a célula nova. Esse célula nova daqui, ele vai entrar da seguinte forma. A gente precisa agora criar uma nova célula e eu já quero apontar ela para a posição atual. Eu quero já criar ela apontando para essa posição. Então, eu vou passar aqui o elemento que eu quero criar e vou apontar para o atual. Por isso que eu já peguei a referência para ficar mais fácil para a gente apontar, né? Aí, ele aponta para o elemento que está na posição atual que eu quero. O que eu preciso falar agora? Eu preciso falar que o anterior, a próxima posição dele vai ser a nova e não mais a atual, né? Vou precisar fazer esse deslocamento. Feito isso daí, então, anterior
ponto 7 próximo vai ser a nova, né? Nova posição que eu estou adicionando. Feito isso daí, a gente fez o ciclo de referências. Acabamos de adicionar, se a gente adicionou, total de elementos, mais. Perfeito. A gente consegue inserir um elemento em uma determinada posição. Se isso aqui compilar, compilou, vamos testar. Vamos testar, então. Vamos fazer aqui um teste. Nomes. Vamos lá, se tem algum nome aí para mim, por gentileza. Jurandir. Fala aonde você quer colocar o Jurandir de 0, 1, 2, 3, 4. Fala onde você vai querer colocar o Jurandir. Adiciona na posição. Vai lá, onde você quer enfiar o Jurandir, com todo respeito. Posição 2, beleza. Então aqui, ó, 2, Jurandir. O Jurandir vai entrar aqui, ó. A gente vai ter mais um elemento, então a gente vai ter 6, 0, 1, 2. Ele tem que entrar no lugar aqui do Albertino. Então aqui, ó, Jurandir vai entrar aqui. Se tudo correr bem, será essa daqui a nossa brincadeira. Vou fazer depois o próximo. Eu usei o Emília também, já usei. Compilou, rodou, ficou lá, ó que bonitinho. Ficou Caio, Gilberto, Jurandir na posição 2, Albertino, Dionésio e Emília. Vamos agora inserir a Calista. Eu acho que você tem assistido muito Dragon Ball, mas tudo bem. Em qual posição você deseja inserir a senhorita Calista? Enquanto se prepara, eu vou montando aqui. A gente vai ter 7 elementos. Calista vai entrar no índice 4. Então a gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. No lugar do Dionésio vai ter Calista. Se tudo correr bem, será aqui, né? Compilando, executando. Agora ficou lá Caio, Gilberto, Jurandir, né? Caio, Gilberto, Jurandir, Albertino, Calista, Dionésio e Emília. Tá aqui a Emília, olha lá. Bonitinho. Tudo funcionando, inserindo na posição devida. Perfeito, ficou legal. Agora a gente já tem todo mundo aí. Um teste para a gente ver. Eu vou mudar aqui só para 0, para a gente verificar se a Calista consegue entrar aqui no lugar do Caio, né? Então vamos ver se isso aqui acontece. Compilando, rodando, Calista, Caio, Gilberto, Jurandir, Albertino, Dionésio e Emília. Funcionou também. Então, inserindo na posição 4 deu certo, inserindo na posição 0 deu certo. Só para a gente ver agora, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero tentar inserir na última para ver. Será que aqui na última posição, posição 5, vai dar certo? Se der certo, eu tenho aqui Calista. Compilou, rodou e, puxa vida, eu que escrevi errado, né? Porque ele não entra no final. A gente vai inserir esse cara daqui, ele vai entrar no lugar da Emília. Logo, o que acontece é a Emília continua na última posição, né? E aí a gente empurra ela para frente. Só prestar atenção nesse detalhe. Inserir no final não quer inserir na última posição, não quer dizer que o elemento que você está inserindo ficará na última posição. Ele vai assumir a posição do último elemento, empurrando o último para frente. Então a gente colocou nisso daqui. Boa, boa. Já já a gente vai colocar, a gente vai precisar remover, então vamos adicionar mais alguns.
A gente testou, então, na posição do meio, qualquer, 2, 4, funcionou, na posição 0 e na última posição. Então, são coisas legais. Se você tentar inserir agora numa posição inválida, vai dar pau, porque a gente não está validando isso daí ainda. Validaremos, né? Vamos continuar, então, nossas brincadeiras, né? O que que a gente precisa fazer? A gente já fez todos os adiciona, né? Adiciona no começo, adiciona numa posição e remove e adiciona no final. A gente tem que fazer, então, mais algumas coisas que a gente já trabalhou, né? A gente precisa remover do começo, remover de uma posição e remover do final. Então, vamos trabalhar esses caras daí. Então, os adiciona já fizemos. Vou colocar aqui, remove. A gente vai ter que criar, então, esses remove daqui da vida, né? Então, a gente vai remover do começo, remover de uma posição e remover do final. Eu acho que... Acho que remover... Acho que remover do começo é o mais fácil também. É, remover do começo eu acho que é mais fácil. Vamos fazer aqui. Vamos testar o remove do começo, né? Public, void, remove do começo. Já que eu usei do começo, adiciona no começo, remove do começo. Então, vou usar esse cara aqui primeiro. Então, vamos pensar do remove do começo. O remove do começo, como que ele tem que ser, né? Ele vai ter que pegar a primeira referência, a referência do primeiro e apontar para o segundo. Então, é isso, né? É, eu acho que é isso. Ele só... Quais são as restrições, né? Vamos lá. Vamos pensar nas restrições. A restrição que a gente tem é se a nossa lista estiver vazia, né? Lista vazia. O que que a gente precisa fazer? Vamos lá na nossa listinha, né? Se eu quiser remover, remover aqui do começo, né? Esse aqui fica melhor. Se eu quiser remover do começo, eu quero remover esse cara daqui. Se eu quiser remover esse cara daqui, eu preciso falar que o primeiro aponta para o próximo. Só isso, né? Não tem mais o que fazer, é bem simples. Então, a gente precisa dizer, cadê? Tá aqui, ó. A gente precisa falar que a nossa referência para a primeira célula vai ser o próximo dela. Então, primeira ponto get próximo. A gente pega ela e diz que ela aponta para o próximo. A gente acabou de remover o primeiro elemento. O que que a gente precisa fazer? Diminuir o total de elementos, né? Total de elementos menos menos. A gente remove isso daí. E agora o que que acontece? Quando a gente remove um elemento, a gente tem um elemento, esse cara daqui. Eu digo que o próximo é, o que o primeiro aponta para o próximo dele. Então, o primeiro vai apontar para null. Voltou para essa situação. Só que o última vai continuar apontando para essa referência. Então, última, quando a gente tiver, depois de decrementar, se ficar a quantidade igual a zero, o última tem que apontar para null também. A gente tem que atualizar essa informação. Então, vamos atualizar essa informação aqui. Que, além de decrementar, se o total de elementos ficar igual a zero, ou seja, se eu não tiver mais elementos, se eu esvaziei a minha lista, eu preciso falar que a referência para a última posição, né, para a última célula, agora também é null.
eu preciso falar isso daqui. E eu acredito que seja isso, né? Aponta para nula. São as duas coisas que a gente precisa. Então, a primeira vai apontar para a segunda posição, para a próxima dela, seja nula ou seja um outro elemento, a gente deconta. Se na decontagem ficar igual a zero, quer dizer que a última posição também tem que ficar com nulo. Perfeito. Então, remover do começo a gente fez. Então, remover do começo tá ok. Vamos ver, então, como que a gente pode fazer para remover do final, né? Vamos testar esse cara, né? Se tiver errado aí, pelo menos a gente não vai ficar batendo em ponta de faca. Vamos testar aqui o remove do começo. Vamos agora experimentar remover do começo. Com R minúsculo, remove do começo. Então, eu quero remover do começo. Esse cara daqui abre e fecha. É só essa ação. Vou mandar imprimir. Se tudo der certo, ele vai sumir com o Caio daqui. Então, ficará 6. Vamos ver se é isso daqui mesmo. Remover do começo, compilou, rodou. Gilberto, Jurandir, Albertino, Dionésio, Calista e Emília. Beleza, realmente a gente conseguiu tirar do começo, remover do começo, funcionou de boa. Vamos continuar a nossa brincadeira. Então a gente vai fazer agora remove do final, que o remove do final é tranquilo. Public void remove do final. Então remove do final. A gente vai fazer o seguinte, para remover do final, ó só que esquema que é. Eu quero remover daqui. Esse cara daqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e jogar nulo para a última posição. Então, a última posição posso dizer que é nula. Só que aí eu tenho que ter o anterior para poder pegar esse cara. Será que tem alguma forma da gente pegar o anterior a ele? Tem, né? A gente sabe que existe essa possibilidade. Só que existe um. Oi? Retransmitir, por favor. Opa, claro, só um segundinho. Já vou remover aqui, tirar a apresentação e já coloco de novo, Valerinho. Foi, parou. A gente respira um pouco, né? Fala. E a gente coloca de novo. Veja se aparece, por favor. Obrigado, senhor. Joia! Maravilha, sem problema. Precisando só falar. Vamos lá, então. O que a gente estava falando? A gente quer remover do final. Remover do final é bem complicado, porque a gente tem que pegar ele em uma determinada posição, né? Quer dizer, a gente tem que pegar a posição anterior à final. Então, remover do final, remove do final, a gente precisa vir aqui, cadê? E pegar o anterior a ele, colocar a referência do próximo dele como nula e pegar o último e passar para ele. É isso daí. Mas, poxa, tá com uma cara de remove na posição, não tá? Olha só, porque se eu pegar esse daqui e colocar a referência do próximo para ele e pegar esse cara daqui e apontar para cá, é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Então, o remove do final, ele só vale a pena a gente implementar se a gente implementar primeiro o remove da posição. Então, vou colocar aqui, então, o primeiro, a gente vai implementar aqui, public void remove da posição. E aí, remove da posição, a gente vai precisar passar a informação de qual posição a gente quer remover. Então, int posição. Feito isso, perfeito, a gente vai conseguir remover de uma posição específica. Então,
é necessário, nesse caso daqui, a gente informar qual que é o remove da posição primeiro, para depois fazer o remove do final. Remove da posição, né? Vamos pegar esse cara daqui e vamos ver como que ele funciona. O remove da posição. A gente sabe que tem algumas restrições. Então, eu não posso remover se minha lista estiver vazia. Então, lista vazia tem que ser testado. E também eu tenho que validar a posição. São as duas restrições que eu tenho. Se a lista não estiver vazia e se a posição que eu estou passando aqui no parâmetro for uma posição válida, ou seja, de 0 até menor que o total de elementos, beleza, sem problema nenhum, a gente pode remover de uma dessas posições. Então vamos começar o nosso primeiro pensamento. Se eu quiser remover da posição 0, eu tenho aquele problema que eu não consigo pegar o anterior, né? Que a gente viu que era necessário fazer. Mas eu posso fazer isso daqui. Se a posição que eu quero remover é igual a 0, eu vou utilizar o remove do começo. Faz sentido, né? Se a posição é 0, eu removo do começo. A gente já tem isso preparado, a gente não vai reescrever esse processo. Agora, se não for isso daqui, né? Vamos dar um return aqui para não precisar trabalhar dentro do else. Se não for isso daqui, é uma das posições válidas. Se é uma das posições válidas, a gente já trabalhou isso no adiciona, né? O que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso remover, por exemplo, essa posição, eu tenho que pegar a anterior a ela. E então vamos fazer isso daí, que a gente já trabalhou com essa brincadeira, então vamos montar aqui. Célula anterior igual, a gente vai pegar, só que o pega devolve um object, então eu já sei que eu vou ter que converter para célula, fazendo um cast aqui, pega da posição anterior. E aí eu falo para ele, pega o elemento que está atrás da posição que eu quero remover. Pega da posição anterior que eu quero remover. E eu preciso saber qual que é a posição atual que eu vou remover, né? Eu preciso fazer isso daí. Então, a minha célula atual que eu vou remover vai ser igual ao anterior ponto get próximo. A gente pega o elemento que está na frente da anterior, que é a posição atual que eu quero manipular. Essa daí a gente já tinha visto no adiciona, né? A gente já tinha feito esse esquema no adiciona. Deixar assim, né? Para dar para ver melhor. E o que, que falta para fazer agora? Eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que dar um bypass, né? Eu tenho que pular essa célula. Se eu quero essa daqui, eu tenho que falar que essa daqui apontará para essa. Então, dessa, eu vou passar a apontar para essa. Como que eu faço isso daí? Eu falo que o próximo da anterior a que eu quero remover aponta para o próximo da que eu quero remover atualmente. Então, essa aqui é a minha posição atual, eu sei quem que é essa daqui da frente. Esse daqui a gente pegou, eu quero falar que a posição que está aqui vai ser o próximo dela. Então, eu estou fazendo um bypass, né? Eu estou dando um salto nela. Daqui, eu estou apontando direto para cá. Exatamente essa sacada que tem que ser feita. Cadê? Remove do começo, remove da posição. A gente já tem as duas referências, então a gente já tem as duas referências, e agora eu vou falar aqui a anterior, ponto. A próxima dela, 7, próximo, vai ser a próxima da posição atual. Quem está na frente da atual. Feito isso daí, olha que lindo. Então eu estou falando que a anterior vai apontar para a próxima de quem está na frente dela. Ou seja, a anterior não aponta mais para essa, aponta para quem está na frente dela. Ele deu um salto.
literalmente. Como as referências A, que estava nessa posição atual, se perderam, ela deixa de ser útil para a gente, ela sai da nossa lista, literalmente. E a gente tem alguns problemas que podem acontecer, né? Isso daqui é normal, faz parte. Se a gente pegou e removeu, tem caso de remover, deixa eu ver, né? Vamos pensar. Total de elementos menos menos. Esse caso daqui, eu posso remover, se eu remover e a posição for igual, se eu tiver apenas um elemento, ele faz remover do começo, beleza. Se eu tiver dois elementos, beleza também, eu não preciso fazer mais nada, né? Porque dois elementos e eu quero remover da posição 0, remove do começo. Da posição 1, ele pega quem está antes e faz a referência para nulo. Beleza também. Vai funcionar, ele vai acertar tudo, né? Então não vai ter problema de mexer nisso daí. Acredito eu que esteja certo, eu não vejo problemas, né? Eu não preciso testar se o total de elementos é igual a zero, porque após remover aqui, se eu remover e eu tiver somente um elemento, ficou zero, ele vai chamar esse cara daqui. Se eu remover de qualquer outra posição, quer dizer que eu tenho mais de um elemento, então não vai ficar igual a zero. Então eu não preciso fazer o teste para total de elementos igual a zero por conta da última posição. Não há necessidade. Esse daqui eu acho que dá para a gente testar. Compilou, deu certo. Opa, tá dando muito certo isso aqui. Eu tô com medo que tá dando muito certo, hein? Vamos testar agora remover de uma posição. Vou remover da posição 4. Então, remove da posição 4. Então, eu quero remover um elemento da posição 4. Se eu removo um elemento, o total de elementos tem que cair para 5. 0, 1, 2, 3, 4. Calista tem que sumir. É essa a ideia. Então, eu tenho que conseguir remover a calista daqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Compilou, rodou. Que show, removeu certinho, ó. Então, não errei. E de vez em quando eu erro bonito esses negócios, né? Tem que ficar acertando. Ó, removeu a calista, posição 4, direitinho. Se eu tentar remover agora do final, né? A gente pode fazer agora o remove do final. O remove do final, ele é bem tranquilo para fazer, né? Porque você chama o remove da posição falando total de elementos menos um, que é o final. Eu acho que é a coisa mais fácil, né, de ser feita, porque é exatamente o mesmo processo de cima. Então ele tem que fazer isso daqui. Vamos testar esse cara daqui. Compilou, deu certo. Vamos remover agora do final, né? Olha lá, remove do final. Então remove da posição, agora a gente vai fazer remove do final. E aí não tem parâmetro. Se for o remove do final, vão ficar 4 elementos e a gente vai tirar a Emília. Então a Emília já era aqui na nossa lista. Compilou, rodou, removeu do final. Perfeito. E se eu executar o remover do final mais algumas vezes? Né? Eu posso ir experimentando remover de uma posição, remover do final. Eu vou executar esse cara daqui mais algumas vezes, que eu quero ver o que acontece. Ctrl C, Ctrl V mais uma vez. Agora a gente executou o remove do final, 3, e ele vai sumir com Dionésio. Então vamos conferir. Compila, roda. Sumiu com Dionésio. Perfeito. Se eu executar mais uma vez, ficarão 2 registros, então ficarão 2 registros, e a gente vai remover o Albertino. Então agora compilando, compilou, executando,
ficou somente o Gilberto e o Jurandir. Show! Agora vamos remover do final novamente. Agora, removendo o final, tem que ficar um e o Jurandir vai sair, só ficará o Gilberto. Compilou, rodou, ficou só o Gilberto. Perfeito. E se eu remover agora? Se eu remover do final, vai ficar zero, não terá ninguém, e a nossa lista ficará vazia. Compilou, rodou, beleza, nossa lista ficou vazia e ele não deu erro. Se você tiver na dúvida se está com algum problema, a gente pode mandar adicionar. E aí a gente tem que adicionar no começo ou adicionar no final, que tanto faz, né? Eu vou tentar experimentar agora com a lista vazia, adicionar no final. Então, eu vou chamar agora o adiciona no final. Adiciona no final. E a gente vai adicionar no final Yusuke. Não sei nem o que é agora, sinceramente. Vamos ver agora, vai ficar aqui Yusuke. Ficou um. Tem que ter um carinha ali. Vamos ver se isso daqui funcionou. Compilou, rodou, pá, funcionou. Isso indica que as nossas referências, perdão, que as nossas referências de nulidade para a primeira posição e para a última posição estão funcionando. Então a gente consegue fazer aí a montagem perfeitamente, super sossegado, muito tranquilo. Eu quero testar agora o pega na posição zero, né? A gente vai testar aqui o pega na posição zero. A gente testou aqui o pega simplesmente na posição 2. E se eu colocar esse cara aqui na posição zero, ele deve de retornar para a gente Yusuke. Assina Yusuke. Vamos lá, compila, roda, beleza. E olha por que eu quis fazer isso. Para ver se ele iria imprimir o nulo aqui, né? A gente colocou lá forçosamente um nulo para ele apresentar esse cara. E aí, show de bola, bonitinho lá o nulo, ó, apareceu joia. Perfeito, 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 perfeito. Então, ele consegue fazer isso daí numa boa. Eu acho que a gente fez bastante coisa. O que a gente pode implementar mais, né? Tá faltando a gente verificar o tamanho, né? A gente não testou o tamanho da lista. O tamanho também é fácil. A gente pode fazer aqui o teste do tamanho rapidinho, né? Então, vamos fazer aqui o tamanho. Public int tamanho, né? Tamanho vai dar um return no total de elementos, né? Tamanho retorna aí o total de elementos. É a única coisa que o tamanho faz. A gente não precisa passar por todo mundo contando, né? Então a gente só precisa devolver aí o total de elementos. Isso daqui é legal porque a gente pode compilar esse cara e usar isso aqui como referência nas nossas impressões, né? Aonde está aqui lista, né? Isso daqui, eu posso imprimir, né? Fazer um Ctrl H, aonde está aqui lista, eu posso imprimir algo assim, né? Lista ponto tamanho, abre e fecha, mais aspas, espaço, dois pontos, espaço, para ficar exatamente igual que eu estou escrevendo ali, o toque, né? E a lista. Substitui no documento, substituiu todos, rodando, imprimindo, olha só que legal, né? Então aqui, ó, ficou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1 de novo. Então a gente já consegue ver aí o tamanho funcionando, belezinha, né? Joia. A gente já fez tamanho, falta...
Acho que a gente pode implementar para verificar se a lista é vazia, né? Acho que a gente pode testar se a lista é vazia. Eu acho que fica legal. Então, vamos fazer aqui para verificar se ela é vazia. Public, aí retorna um boolean vazia. Se ela for vazia, né, ela retorna a informação booleana para a gente. Quando que a lista está vazia? Return quando o total de elementos for igual a zero. Se for igual a zero, ela retorna true, está vazia para a gente. Então, a gente pode testar isso daí, né? A gente pode testar se nossa lista ficou realmente vazia. Então, opa, eu posso testar isso daqui, compila. Cadê total de elementos? Eu apaguei aqui. There. Total de elementos igual a zero. Pronto. Compila. Total de elementos. Aqui, ó. Nesse caso daqui, a gente pode imprimir se a lista está vazia, né? A gente pode imprimir aqui um true ou um false, né? Aqui, ó. Colocar. Coloquei aqui só para mostrar, né? Olha lá. Lista vazia. Se a lista estiver vazia, ele deve de aparecer aqui vazia. True. É isso daí que ele deve de aparecer, né? Vamos ver se ele faz esse esquema daqui. Compilou, rodou e ó, vazia, true, né? E vamos ver agora se eu imprimir a mesma informação, né, aqui depois. Se eu pegar isso daqui e imprimir aqui, a gente já adicionou o Yusuke, né? Ele vai ter que aparecer aqui, vai ter aqui, ó, vazia, false, porque ela não está mais vazia, né? Compilou, rodou, vazia, false. Exatamente. Show de bola. A gente já consegue fazer, então, esses testes de tamanho e se ela tem ou não elementos, né? Eu acho que o que nos falta agora, que eu acho que seria interessante, é a gente fazer aquelas validações, né? Se a lista realmente está vazia e a gente lançar uma exception para a gente testar alguma coisa, aí a gente pode fazer umas brincadeiras de teste. Vamos lançar aqui umas exceptions, eu vou colocar ela bem lá no final, que são privados, né? Private. Ela precisa retornar alguma coisa? Não, não precisa retornar alguma coisa. Então é void lista vazia, né? A gente testa se a lista está vazia. Se total de elementos for igual a zero, quer dizer que ela está vazia. Então, essa daí já é a nossa condição. Se isso for verdade, a gente vai lançar, então, para lançar throw, lançar uma nova exceção do tipo ilegal argument exception. E aí a gente vai colocar aqui um textinho, né, para indicar lista vazia, tá bom? Lista vazia, já está informando muita coisa aqui. Então essa sacada aqui fica legal. E aonde a gente precisa testar, vamos colocar ela, né? Que a gente colocou aqui algumas referências. Aqui, ó, testar se a lista é vazia. Então, lista vazia. Aonde mais? Aqui, ó, lista vazia. Se a lista está vazia. Se a lista está vazia. Show de bola. Lista vazia a gente já fez. A gente precisa agora fazer o valida posição, né? Então, private void e vai ser valida
posição. E aí a gente vai passar qual que é a posição que a gente quer validar. Então, int posição. Fica legal fazer assim, ó. Show! E aí a gente vai fazer o mesmo esqueminha daqui para lançar uma exception. Então, o que a gente precisa fazer? Se posição for menor que zero ou posição maior ou igual ao total de elementos, porque aí o total de elementos, se eu tenho 5, a posição tem que ser 4. Então, se eu colocar 5, está estourando. Então, maior ou igual ao total de elementos, ele lança lá uma exception de legal argumento, dizendo que a posição é inválida. Posição inválida. Beleza? A gente está invalidando aí a posição. Então, vamos chamar esse valida posição. Aonde que está o valida posição? Aqui, ó. Valida posição, passando a posição. Então, beleza. A gente tem aqui valida posição de novo, passando a posição. Lista vazia, valida a posição, passando a posição e acabou. Acho que é isso. Então, esse cara compilou. Se a gente for lá tentar gerar umas exceptions, perfeito, né? Então, vamos aqui no começo. Nossa lista está vazia. Se a nossa lista está vazia e eu quiser adicionar numa posição, então, lista.adiciona na posição, vou colocar aqui posição 0, né? Quero adicionar na posição 0. Só isso daqui vai ser suficiente para gerar exception, né? Compilou. Lista.adiciona na posição 0 e eu tenho que passar o que eu quero adicionar, né? Eu não usei hoje, eu vou usar. José Verson. Para ninguém sentir saudade do nosso querido cowboy. Aí, ó. Feito. Vamos rodar, né? Na hora que eu rodo, pá! Lista vazia. Eu não posso adicionar numa posição. Então, show de bola. Ele lança uma exception. Então, vou até colocar aqui, ó. Esse cara daqui, ele vai lançar uma exception para gente de lista vazia. Então, esse cara não pode. A partir do momento que eu tenho um valor inserido, a lista não é mais vazia. Vamos tentar ver aqui o que acontece, por exemplo, quando eu tento acessar uma posição, né, adicionar numa posição que não exista. Quero aqui adicionar na posição 10. Vamos ver aqui o que acontece, qual exception que vai acontecer. Então, compilou, rodou, e olha lá, a gente tem uma exception de posição inválida. Bonitinho, olha lá, exception, ilegal argumento exception, posição inválida. Show de bola. Ele veio aqui e deu a exception de posição inválida. Quer dizer, então, que as nossas exceptions estão acontecendo. E pode ver aí que já foi validado. Falta a gente fazer, a gente fez adiciona, no começo numa posição no fim, remove no começo uma posição no fim, tamanho, vazia, as validações. A gente fez o pega também para o get, né? O nosso método de pegar. O que ficou faltando? Falta get o que tá faltando alguma coisa. Remove, são os 3, os outros 3 adiciona e tamanho. A gente precisa fazer o contém, né? Para verificar se tem um elemento dentro da lista, né? O contém. Então, bacana, a gente pode fazer aí o contém. O contém, a gente vai... Ele é trabalhoso, ele é um método custoso também, né? Ele dá muito trabalho computacional. Não quer dizer que seja trabalho para a gente, né?
dá muito trabalho computacional para ser implementado. A gente tem que montar esse cara daí e o contain não tem o que fazer, né? Ele itera todo mundo. E aí o que vai acontecer agora nessa iteração? A gente vai comparar. Então vamos começar a fazer o nosso contain. Então aqui esse cara a gente já fez, remove no início, remove no fim, pega tamanho, vou fazer aqui o contain. Public, o contain devolve um booleano, né? Um boolean contain, e aí a gente vai passar alguma coisa de parâmetro aqui para esse cara. E o que a gente tem que verificar? Se um determinado elemento existe. O elemento a gente está tratando ele como object, né? Elemento, opa, o elemento, né? Como object, minúsculo elemento. Beleza. A gente vai verificar se esse elemento está contido dentro da lista, se ele existe dentro dela, né? Então, uma das coisas, só para não quebrar aqui o nosso código, return false. Então, só para não quebrar, então, se a gente compilar, já está tudo certo, já vai funcionar. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele processo de iterar a nossa lista. Para iterar a nossa lista, a gente vai ter que pegar a célula, criar a nossa célula, igual à primeira. Então, igual à primeira. A gente posicionou lá na primeira. E aí, a gente vai fazer o nosso laço, né? Então, vamos fazer um laço aqui. Então, vamos fazer um laço. For. E a gente vai iterar esse cara daqui. Int, posição atual começando na 0, atual sendo menor que o total de elementos. A gente vai fazer agora atual mais. Beleza. Vamos iterar esse cara, vamos passar por todos os elementos. Só que cada vez que eu for fazer aqui a minha comparação, eu preciso testar igualdade, né? Então eu preciso verificar se a minha célula, se o meu elemento, se ele é igual ao elemento que está na célula, né? Então aqui, ó, célula.getElemento, se os dois são iguais. Então, eu preciso comparar. E aí, a gente vai fazer um teste em cima disso. Perfeito. Olha lá. If isso daqui, joia, a gente vai fazer o teste. Se for, esse cara daqui, se for igual, já posso parar e retornar aqui, ó, return true, porque ele achou. Senão, ele vai ter que atualizar para o próximo elemento. Como que eu pego o próximo elemento? Eu falo que a minha célula ela vai apontar para o próximo que está na frente dela. Então, célula aponta para o get próximo que a gente montou. Perfeito. Olha lá, ela passa a apontar para o próximo elemento da nossa lista. E ela vai fazer esse esquema daí. Só que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? E eu afirmo isso com tanta veemência, né? Porque a gente está lidando com object. Object é tipo referência. Referências, objetos, não podem ser comparados com igual. Lembra do string, não dá para comparar com igual. Quando eu faço a comparação de igual entre tipos referências, eu estou comparando os seus hashcodes, né? Para verificar se eles são o mesmo elemento. Então, preciso utilizar o equals, exatamente. Então, vamos fazer aí o esquema da célula.equals, o que eu quero, né? Então, a célula.equals, então aqui vai ser equals, o elemento. Se ela for igual ao elemento, ela retornará true e vai dar certo. E aí você fala assim, beleza, eu compilo, e aí dá certo a minha compilação, joia, agora vamos testar, né? Então a gente já tem aqui, deixa eu pegar um momento, aqui ó, no set, a gente tem todos esses caras
já preenchidos, né? Então, eu quero verificar se contém algum elemento desses. Eu posso fazer um teste. System.out.print ln, e eu quero ver aqui, por exemplo, eu quero ver se o Jurandir está na lista. E aí, vamos fazer lista ponto contém Jurandir. Vamos ver o que vai dar nisso daqui. Vamos ver se a lista contém o Jurandir. E aí você vai ver aqui que lindo, né? Ó, vamos ver se contém o Jurandir. Compilou, rodou. Cadê aqui, ó? Lista contém o Jurandir? Falso. Não contém. E aí, por que não contém? Porque a gente vai cair no mesmo caso do igual igual. Essa implementação do equals, eu preciso implementar, eu preciso ir lá e fazer a reescrita do método equals, eu preciso sobreescrever o método equals que tem na classe object, porque a classe object ela vai fazer a comparação de igualdade, se um é igual ao outro. Ou seja, se eles são se os dois são o mesmo elemento, né? São a mesma coisa, mas são a mesma declaração, a mesma instância, se eles têm o mesmo hashcode. Para tanto, olha só que lindo. A gente precisa mudar onde? Lá na nossa classe célula, a gente tem que mudar a implementação do nosso código que vai fazer a comparação. Então, vamos mudar na célula, a gente vai fazer a implementação, olha lá, arroba, override, e eu vou fazer aqui, ó, public. A gente tem o equals, ele é boolean equals, e ele recebe um object, qual que é aqui? É isso daqui, a implementação dele, né? Só para ficar tudo ok, return, vou colocar aqui um true por enquanto. Se eu compilar esse cara daqui, compilei, tá joia, já fizemos aqui uma implementação. Compilando esse cara aqui, tá tudo certo, funciona. Se eu rodar esse cara daqui, você vai ver que agora trouxe true, porque o Jurandir, ele existe dentro da lista, né? Não, é porque eu mandei ele voltar true. Olha só o que poderia ter de surpresinha aqui, né? Se eu pesquisar, por exemplo, o José Everson, que não tem na lista, José não é José Everson, né? José Everson, deu uma travada. Verson, então vou pesquisar se ele está dentro da minha lista. Compilou, rodou, e olha só, true como resposta. Ele está dentro da lista? Não está. Então, por que ele está dando esse retorno para a gente? Porque a gente colocou dizendo que era para retornar true. Ou seja, uma coisa eu sei, ele está executando o equals que eu montei aqui, né? Então, esse é o equals que está sendo utilizado. Não é mais o equals da nossa superclasse object. Então, vamos fazer a nossa implementação para esse cara daqui, né? Como que a gente pode fazer essa implementação? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse objeto e transformar em célula, né? Então, célula outra célula é igual a gente vai converter aqui para célula, esse obj, né? Esse objeto. Pode ser aqui, objeto, fica mais bonito, né? Fica melhor de ser lido. Eu fiz isso daí, bonitinho. Agora, o que acontece? Eu consigo fazer a comparação. Eu posso falar que elemento, ponto, e aí a gente pode usar equals. Agora, outra
célula ponto get elemento. E aí a gente pode comparar um com o outro, sem problema nenhum. E aí, ao invés de simplesmente chegar aqui e falar return true ou return false, retorna isso daqui. Então, se isso daqui der true, beleza, joinha, funcionará. Se isso aqui der false, ele não vai funcionar. E aí a gente está tranquilo, porque aqui é comparação de igualdade entre os dois objetos. Né? Então, essa daqui é uma implementação boa, porque o nosso objeto célula, ele na verdade tem a célula e o próximo, né? Então a gente precisava fazer a comparação de igualdade entre eles, né? Entre os elementos da célula. Agora a gente está fazendo. Então a gente fez aí uma comparação só da parte interna. Vamos executar agora, só compilei a outra, executando a nossa lista, né? E a gente teve uma implementação zoada. Deixa eu compilar de novo, ver se eu tive paciência. Foi, beleza. Compila esse, foi, roda. O que tem de erro? Bootstrap, essa aqui eu nunca vi. Vamos ver o erro que está surgindo aqui. Exception em módulo main, cast. Vamos ver. Eu posso fazer a conversão de uma célula para outra? Eu posso. De object para lá? Eu posso, porque é filha, né? Deveria. Deixa eu ver aqui na célula linha 47. Vamos lá, célula linha 47. Aqui. Equals object. Boa. Eu fiz a conversão, criei uma outra célula, disse que o objeto que eu recebi ali está sendo convertido, e aí a gente está comparando o elemento atual com o elemento da outra célula. Sim, tá certo. O problema deve de ser que está vindo em algum lugar um null. Deixa eu ver aqui. Deve estar rolando um null em algum lugar e ele está perdendo. Deixa eu só comentar esse cara. Então, comentei aqui o José Everson. Vamos ver, compila, roda. Então, o Jurandir foi thread, lista ligada, 168. Vamos ver aqui, 168. Equals elemento. Célula equals elemento. Eu posso passar o elemento para comparar. A célula comparando. Eu não posso. Isso eu não posso. Por que eu não vou poder? Porque agora a comparação está da seguinte forma. Eu estou comparando um elemento, esse cara daqui, quando ele chega aqui dentro, ele vem como object, eu tento converter ele para célula. E não dá. Será que eu posso comparar direto? Deixa eu ver, né? Eu acho que é isso. Será que eu tô tão zureta que eu não vi? Isso. Então, se for, eu vou comparar direto com objeto. Isso. Tomara. Vamos ver. Deixa eu ver. Tem uma janelinha aberta. Vamos rodar. Era isso mesmo. É verdade, era isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tira esse cara, compila. Era aquilo. Já explico o que ocorreu. Aqui, ó. Jurandir tá na lista. Joseverson não tá na lista. Não instalou o Bootstrap. Esqueceu do Bootstrap. Rapaz. Tem que dar um import aqui para funcionar agora.
Muito bom. O que estava ocorrendo aqui é o seguinte, ó, na comparação, eu estou passando um elemento, eu não estou passando uma célula. Eu teria que passar uma célula. Se isso para funcionar aquele comparador, eu precisaria fazer tipo alguma coisa assim, new, célula e elemento. Eu precisaria passar ela dentro. Era isso que eu precisaria fazer. Se eu fizer essa passagem mesmo, que é anônima, né, desse cara daqui, eu estou jogando para dentro de uma célula, eu consigo comparar. Porque quando chega aqui, eu estava tratando ele, transformando ele numa célula, querendo pegar o elemento, só que eu já estava lidando direto com o elemento, né? Então eu simplesmente tenho que falar, a minha comparação é pegar o meu elemento e verificar se ele é igual ao objeto. E aí vai dar certo aqui na comparação de igualdade da célula. Então, ou eu faço isso e toda aquela conversão, ou eu tiro isso daqui e fico somente com aquela comparação que a gente tem aqui, né? Elemento equals objeto. E aí vai funcionar. E aí tranquilo. Então esse aí foi o problema. Então ou tinha que passar ele encapsulado, né, jogar ele dentro de uma célula para eu poder manipular, porque aí eu consigo comparar coisas iguais, né? Eu estava comparando célula com célula e aqui não, né? Aqui eu não comparei célula com célula. Esse foi o problema. Eu acho que a gente fez tudo. Então a gente fez contém, pega, tamanho, vazio. Bom, a gente fez até o vazio, fez as validações. É isso, né? Então a gente já consegue testar tudo. E já que a gente consegue testar tudo, né? Ó, vou aproveitar e vou fazer com uma lista ligada. Então, só para a gente brincar, eu vou aqui na minha pastinha, né? Vamos lá de estrutura de dados, vou copiar ela. Então, essa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aí agora eu vou chamar isso aqui de linked list. E beleza, a gente vai lidar agora com ele. Mesma coisa, só que aí a gente vai seguir a seguinte ideia. Eu vou pegar esses caras daqui, vou abrir aqui para a gente poder usar, então, os mesmos. Eu quero mudar a implementação desse cara daqui, que a gente acabou de montar, eu só copiei as pastas, né? Copiei os arquivos. Eu queria saber se eu poderia mudar isso daqui para uma. Que nem a gente fez, né? Com a array list. Se eu consigo usar uma lista ligada. Se eu conseguir utilizar uma lista ligada, eu acho que fica uma implementação bem bacana. A gente pode experimentar fazer isso daí rapidamente, né? Isso aqui não tem rosco. A única coisa que a gente precisa fazer é fazer aqui, ó, import java.util. A gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai importar um list, a gente vai importar um linked list e a gente vai começar a trabalhar com esses caras daqui. A gente não vai mais precisar de todas essas milhares de referências, isso aqui some, então, né, some. A gente vai colocar private para continuar encapsulado, né? Vamos criar uma lista, um list, do tipo, aí a gente está lidando com object, né? Esse cara aqui, a gente vai chamar ele de lista. Beleza? A gente chamou de lista aqui também, não tem problema nenhum. Esse daqui vamos fazer um new, e ele sim vai ser um linked list. Opa, list. E aí o linked list, a gente vai falar que esse cara vai ser implementado com um object. É um método construtor, abre e fecha parênteses. Pronto. Então a gente disse que uma lista está sendo implementada como um linked list. Perfeito. Como que eu posso ver isso daqui? Então vamos lá abrir as nossas documentações da vida. Vamos abrir aqui a documentação. Java doc linked list. Então vamos procurar esse cara daqui. Linked list, joia, abrindo aí a documentação oficial da linked list. A linked list também ela é implementada com a interface list, então funciona perfeitamente. Vamos ver aqui os métodos, né?
A gente tem lá o ADD, então o método ADD, o elemento, appends da specify element no final. Então o ADD ele adiciona no final. Então a gente tem aqui um ADD, adiciona no final. Então vamos fazer aqui o adiciona no final. Adiciona no final. Adiciona no final. O que a gente vai fazer? Lista, lista.add. E esse cara daqui vai passar o elemento. Então, a gente passou o elemento. Perfeito. Então, adiciona no final. A gente tem o add all, add all, add first. Opa, tem aqui ó, o add first, tem o contains. Vamos pegar aqui o contains, ó. Já tem o contains com o objeto. Então a gente vai lá no nosso contains que a gente fez lá no finalzinho. Aqui o nosso contains, cadê? Aqui contains. O nosso contains vai ser exatamente isso daqui. Lista ponto contains elemento. Retorna exatamente isso daí. O que mais que a gente tem? A gente tem o add first para adicionar, inserir no começo da lista. A gente já tem esse cara daqui, então vou utilizar o add first para o começo da lista. Tá lá no início, início, início. Tá aqui, adiciona no começo. Lista.add first elemento. Add first elemento. Bacana. Depois a gente tem adiciona na posição. Então vamos ver se ele tem aqui com posição. Push, pop, remove. A gente já vai fazer os removes. Tem o size. O size tem também. Então vou colocar lá o size. Cadê aqui tamanho da lista? Aqui o tamanho da lista a gente vai usar lista.size. Então, esse cara daqui retorna o tamanho da lista. Vazia, vamos ver se a gente tem um exempt, né? Vai que tem aqui um exempt. A gente não tem exempt, a gente não vai conseguir implementar ele. Então, esse vazia daqui, a gente não consegue implementar. Joia. O get, a gente tem get e index. Cadê aqui o pega? Aqui o pega na posição. Vamos lá. Esse cara aqui vai ser lista.get na posição. Perfeito. Compila. Esse cara aqui vai ter o add first elemento, que é not find symbol. Eu escrevi first, certo? Cadê? add first. first. Ah, sim. 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 Já sei o que está acontecendo. Beleza. Deixa eu tirar aqui as coisas que a gente não vai usar. Esses caras aqui a gente não usa mais. Então, some. Essa impressão a gente não vai usar mais. Então, vamos tirar esse cara. Então, vamos imprimir aqui a lista em si, desse jeito. Vamos ver se ele vai compilar. Olha lá que bonitinho. Aqui ele não consegue implementar. Ele não consegue converter uma lista para string? Não consegue converter uma lista diretamente para string. Você tem que fazer aí a iteração dela, não tem como. Então, isso daqui é uma coisa legal da gente ver, porque a gente não pode pegar uma lista e tentar imprimir direto. Não rola. Vamos ver aqui a nossa implementação. A gente fez um for que vai de 1 até o lista.size. Então a gente pode pegar exatamente isso daqui, né? Então a gente está fazendo essa implementação. Isso aqui é o lista.size, que é o tamanho dela. A gente não está pegando primeira posição nenhuma agora. O que a gente vai fazer aqui? A nossa saída vai ser o lista ponto
get atual, na posição atual. Ele vai pegar a lista na posição atual e vai inserindo. Depois ele vai pegar exatamente isso daqui e colocar aqui no lugar. Beleza, ele montou toda a impressão nossa e já está lindo. Isso daqui não precisa mais porque vai ficar vazio se tiver ali mesmo. Então, tá aqui. Compilou esse cara, vai diminuir algumas quantidades de erro. Lista get posição saída atual cannot find symbol. Óbvio que não vai, né? Esse aqui vai ser o aqui, a última posição que eu quero. Legal, pegou todo mundo, vamos lá agora. Remove do final. Vamos ver os remove da vida. A gente tem os remove, remove, remove. Cadê remove? Remove, então, ele remove o primeiro elemento da lista, então remove simplesmente é o remove do início. Então, vamos pegar aqui o remove do início. O remove do início é esse cara. A gente vai fazer lista.remove. Então, lista.remove. Belezinha, lista.remove. Você pode remover da posição. Então, é o remove.seu índice. Remove.seu índice. Cadê? Final. Vem aqui. Lista.remove posição. Remove do final. Para remover do final, você tem aqui o remove last. É uma possibilidade de utilizar. Tem o remove first e remove last. Ou, se você quiser, se você tiver interesse, né? Você pode pegar aqui um lista.size e fazer isso daqui, né? Remove -1. Também funciona muito bem. E aí vai ser o remove da posição. Compilando, a gente vai ter menos erros. Já deu 5 errinhos agora. Vamos lá nos erros que a gente tem. Começar lá do primeiro. O first, ele não consegue entender o first por uma questão de conversão. Porque eu declarei uma lista. Se eu declarar esse cara daqui do início como linked list, esse cara daqui deixou de ser erro. Então, é um problema que a gente tem. O que dá para fazer, e aí é uma coisa interessante, é você fazer o cast nesse caso daqui, para implementar como link de list, seria uma possibilidade legal, né? De você fazer o cast dele. Aí tem que fazer, eu acho que com o object, né? Object. Acho que precisa fazer com isso. Não sei. É esse cara daqui, add first. Não. Não, óbvio que não. Larga a mão, eu tô cansado, desculpem. Olha só, tá faltando uma coisa lógica fazer, né? Eu preciso converter essa parte daqui, né? Então, isso daqui. Aí já funcionou. Beleza, esse cara daqui. A gente tem um lista vazia, que é o adiciona na posição. Então, remove set. Grava um elemento, uma posição especificada da lista. Então, ele vai pegar uma posição e colocar o elemento naquela posição. Isso daqui não quer dizer que ele vai inserir, ele vai colocar um elemento em uma posição especificada, que é diferente do que a gente tem aqui. Cadê do insert, né? Você tem os inserts, né? Os adiciona elementos e aí você tem aqui da posição. Esse cara, ele coloca um novo elemento. O set, ele vai modificar um elemento de uma determinada posição. Então, vamos fazer aqui o adiciona em uma posição, ele segue o mesmo conceito, né? Cadê? Adiciona na posição. Lista ponto add, a gente vai passar aqui posição, vírgula, elemento. Compila. Agora a gente tem aqui o remove. Vamos ver esse cara aqui. Remove do começo. Lista.remove. Deixa eu ver só o remove aqui como que tá.
remove, eu tenho um remove sem nada, que ele remove o primeiro elemento da lista. Só que esse remove, se eu não estou enganado, ele é o remove somente da linked list. Então, nesse caso também, a gente tem aqui que fazer o cast para linked list. É a única coisa que perturba um pouquinho de usar a interface lista, que a gente perde algumas funcionalidades. Perfeito. Ela está compilada. Se a gente rodar esse cara daqui, então compilou esse cara, a gente vai ter um problema da lista vazia, que a gente não tem essa implementação, né? Então a gente não consegue fazer isso. Vou tirar essa impressão daqui e vou tirar essa impressão daqui. Então, tá aí as... Opa. Volta que eu apaguei coisa que não era para apagar, né? Pronto. Compilando agora. Belezinha. Tá tudo jóia, compilado, funcionando. E a gente vai conferir, né? Vamos ver se vai bater tudo, né? Rodando. Cadê? Compila. Roda. Eu tenho um index out of bounds. Aonde que eu estou fazendo index out of bounds? Linked no toString 100. Lá no final. No final. Lista size menos 1. Eu posso pegar da posição menos 1. Por que não posso pegar da posição menos 1? Ao final da lista, menos 1. É a última posição. Interessante. Vamos ver. Quero ver aqui a saída. Eu já fechei, né? Compila de novo. Foi chamada Java base lá no 100 mesmo, toString. Tá. Tá. Já vi. Erro bobo, né? Lista.size igual a 0 se for return pronto. Só um detalhezinho para não dar problema, porque aqui a lista está vazia, né? Ele vai tentar pegar a posição menos 1, vai dar reindex out of bounds, né? Belezinha, agora vai estar corrigido. Joia, funcionou. Uma correçãozinha legal para fazer. A gente começa lá com 0, tá lá o 0, joia. Albertino, depois vem aqui Gilberto e Albertino, Caio, Gilberto e Albertino, Caio, Gilberto, Albertino e Dionésio, a Emília vem depois, a gente dá um get aqui para devolver somente o Albertino, a gente adiciona o Jurandir na posição de índice 2. Tá lá o Jurandir adicionado. Adiciona a Calista no índice 5. Calista adicionada. O Jurandir tá na lista, o José Everson não tá na lista. A gente vai remover agora, cadê? A gente vai remover do começo. Então, o Caio saiu. Beleza? O Caio saiu aqui. Vai remover da posição 4. Então, quem estava na posição 4 era a Calista, ela sumiu aqui no 5. Depois a gente vai falar para remover do final. Saiu Emília. Remove de novo, saiu Dionísio. Remove de novo, saiu Albertino. Remove de novo, saiu Jurandir. Remove de novo, saiu Gilberto. Lista vazia. A gente manda adicionar Yusuke. Yusuke foi adicionado, bonitinho. E depois a gente mandou pegar na posição 0. E o Suki está lá. Então, a gente fez aí uma implementação na mão de uma lista ligada e a gente depois implementou ela utilizando a linked list. E lembrando que a gente fez o encapsulamento da lista, né? Bem legal essa possibilidade. Eu acho muito bacana você poder fazer essas substituições, né? Então, você vê como reduziu pra caramba as coisas, diminui os testes que a gente faz, e é isso daí. A gente conseguiu, então, chegar
no final aí de duas listas bem comumente utilizadas, né, que são o array list e a lista ligada. Tem ainda uma outra proposta de lista, que eu falei que é a lista duplamente ligada. Ela tem uma característica que ela tem quem está na frente dela, então ela tem uma referência para frente, e ela sabe quem está atrás, então ela tem referência para os dois lados. Ela sabe, olha, quem está na minha frente é fulano de tal, quem está atrás de mim é fulano de tal. Ela consegue descobrir isso daí. Isso gera uns artifícios muito fabulosos para a gente manipular, né? Que a gente consegue brincar e fazer isso daí funcionar muito mais fácil. E existe também uma lista circular, que ela é duplamente, né? É uma lista duplamente ligada, mas ela é circular. O que que acontece? A última referência aponta para a primeira e a primeira aponta para a última. Então ela se torna um círculo, né? Ela vira lá um Ouroboros, né? Ela começa e termina no início de novo. E aí você só trabalha com índices, porque você pode ficar rodando a lista infinitamente, né? Mas também é uma implementação bem legal de linked list. Se você juntar uma linked list com um array list, você vai ter um hash map, uma tabela de espalhamento, né? E aí você vai ter um map, você consegue fazer os conjuntos, os hash maps, os hash sets, né? Dá para fazer algo desse tipo daí. São várias as coisas legais e várias as estruturas interessantes. Eu recomendaria muito a vocês assistirem, quando puderem. Claro que eu sei que vocês devem estar sobrecarregados agora, mas depois do PI de vocês, assistam o vídeo que eu recomendei aí para vocês verem a aplicação de estruturas de dados na prática. Acho que vai ser bem legal, pode ser que desperte um carinho diferente aí para quem quiser continuar na área de programação, enveredando para o lado, né? É bem Professor, legal. Diga, seu talinho. eu acho que eu tenho um horário vago na minha agenda entre os meus 39 e os meus 44 anos. Dá para encaixar. Perfeito. Encaixe, porque nesse período você vai conseguir. Então, logo depois de amanhã, correto? Ô, louco, você acha que eu tenho quantos anos, filho? Você acha que eu vou esperar tanto? Não sei, professor. O horário vago que eu tenho no momento. Qualquer coisa, eu peço para minha Domingo. secretária ligar para você. Vai ver domingo. Ao invés de assistir Faustão, vai assistir o vídeo recomendado, muito mais divertido, Não tem nem mais principalmente para graça de ver Faustão, com a senhor. digníssima, lá abraçadinho com a namorada, assistindo um vídeo de Nossa, um cara dando uma explicação surreal de estrutura de dados, ó. nossa, se eu coloco isso, ela dorme. Agora há pouco eu tava falando para Dorme ela. nada, ela mata você primeiro. Nossa, verdade. Não, eu falei para ela, eu tava explicando para ela